Tava pensando em Brasília, mas depois da Lava Jato, né, que patinou com toda a história do Sérgio Moro, a gente falta uma instituição, a gente tem a Polícia Federal, mas alguém levantar, você está falando como senadores, políticos, mas a gente não está descredibilizado com alguém que fala assim, vai levantar a mão, vamos confiar nesse lugar, depois de tudo isso? Olha, depois que nós estamos vivendo períodos difíceis no Brasil, inclusive vocês acabaram de dar notícia aqui, lá nos Estados Unidos e tal. Então hoje a gente tem, mesmo como parlamentar, tem parlamentares hoje como Marcel Van Hatten, tem parlamentares hoje como Cabo Gilberto lá da Paraíba, tem parlamentares como o próprio Daniel Silveira que perdeu o mandato, que expressar sua opinião, mesmo na tribuna, que nós temos um artigo constitucional que nos protege na tribuna de falar qualquer besteira. Logicamente que a gente não deve falar besteira, mas a tribuna é livre, você como um representante eleito do povo, o povo te deu esse poder de você fazer a sua livre, espontânea manifestação ali. E hoje foi também relativizado. Então, acho que o maior problema hoje do Brasil, Daniel, se chama insegurança jurídica, falta de previsibilidade jurídica. Nós estamos falando dentro do parlamento, das leis que nós aprovamos, do contrato que tu assina com o teu inquilino ou com o teu locatário. Enfim, tudo isso hoje está relativizado porque a justiça hoje, ela não segue mais uma cartilha, ela é interpretativa. Você dá um caso para esse juiz, pro juiz Emílio, ele lê, não, isso aqui o Daniel venceu. Sim, aí tu dá lá pro Alan, cada um lê de um jeito. E mesmo que muitas vezes o artigo constitucional, o Código de Processo Penal, tá claríssimo. Mas isso são vocês que têm que resolver lá, porque vocês têm poder para isso. Porque isso acabou, tem um ayatolá em cada esquina. Tem. É isso que aconteceu no Brasil hoje em dia. Sim. Você vê aí que teve lá, não sei quem que publicou no jornal o salário de alguém, e aí teve... Não teve agora essa notícia teve. Que surgiu isso? Então é uma coisa complicada, né? Mas vocês que têm que resolver. Então, Emílio, como é que vocês vão resolver isso? São 81. Eu não vou fugir da minha responsabilidade, mas nós não somos maioria. Vamos apresentar uma reforma do judiciário? Vamos. Quantos votos o projeto de Jorge Seif vai ter? 30, 35. Não abre, não entra, não é pautado. Então nós precisamos, pessoal, elejam senadores bons dos seus estados para 2027, em 2026 para 2027, para nós mudarmos o Brasil. Nós não estamos falando só de judiciário, de pesos e contrapesos, de liberdade de expressão. Nós temos que mudar o Brasil por dentro. Uma reforma administrativa é urgente. Quem paga essa conta é você. Quem paga meu salário é você. Então, para que haja uma reforma administrativa, reduzir a carga do Estado brasileiro nas costas do brasileiro, vocês precisam eleger pessoas que acreditem numa economia liberal, num Estado leve, que privatize o máximo de questões que possam ser privatizadas, que essas empresas são ineficientes. Vejam as estatais que vocês bancam, quanto está dando prejuízo. Ô Emílio, vamos fazer aqui uma brincadeira. Só existe uma padaria em São Paulo. Só essa padaria vende pão, leite, pão de forma, presunto, queijo, manteiga. Essa padaria é a padaria do Emílio. Maravilha? O São Paulo inteiro que quer comer um pão francês... Só nessa padaria? Só nessa padaria. Só esse cara tem. Tu tem como ter prejuízo? Sim ou não? Não. Então me explica como é que Petrobras pode dar prejuízo. Correios. Como é que Correios pode dar prejuízo? Como é que Banco do Brasil pode dar prejuízo? Carreta furacão. Carreta lógico. Furacão. Lógico. Então, não adianta colocar a empresa na mão de apaniguados, na mão dessa força de quadrilha que infelizmente tomou de assalto o Brasil. Nós precisamos privatizar tudo. Tudo na mão da iniciativa privada. Sim. Funciona e anda. Enquanto deixar lá diretoria dos Correios para os amiguinhos daquele partido, daquele outro partido, para o irmão, para o primo, o povo brasileiro vai ver Correios, a única empresa que entrega carta e encomenda no Brasil, dando prejuízo e nos dando um nariz de palhaço, vendo tudo isso que esses caras estão fazendo aí com o nosso país, que se Deus quiser, ano que vem vai mudar. É isso aí. Você vê hoje a Tabet, o ministro, eles vão anunciar o congelamento de recursos, né? Hoje. Não é isso? É isso aí. Que é o quê? Que é o do... relatório bimestral, contingenciamento. Gastou muito. Gastou muito. Vai dar uma segurada? Finalmente o cartão de crédito estourou, né? Paralisado em algumas rubricas, né? E o gás? Você não fala. Ô senador, como é que você vê o futuro? Como é que você vê o futuro da bagaça? Vamos lá, eu sou um cara de fé,
eu tenho muita fé, porque eu entendo que eu sou fruto de milagre, jamais me tornaria ministro da pesca, vocês me entrevistaram aqui, como foi a minha primeira entrevista, e como senador. Então milagres acontecem. Eu sou um cara da beira do cais, trabalho com peixe, com barco a vida inteira e estou onde estou. Eu acredito que o Bolsonaro possa sim ser reabilitado. O Bolsonaro. O cenário pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu acredito, dentro da minha fé, que a própria eleição do Bolsonaro em 2018 foi um contrassenso, ninguém acreditava que o cara poderia. A eleição do Lula descondenado e liberto da Lava Jato, também era um contrassenso, ninguém acreditava, ninguém apostava. Então por que nós não podemos ter fé, esperança e trabalhar também dentro do parlamento, dentro de um consenso de que tornar um cara inelegível, porque ele teve uma reunião com embaixadores para falar que tinha medo das eleições e porque subiu num caminhão para fazer um discurso patriótico no 7 de setembro, me parece... Né? Eu não sei se só me parece ou para quem está nos assistindo, para vocês aqui da bancada, me parece absurdo demais, perseguição demais, realmente querer inabilitar alguém que coloca o atual sistema, o atual governo em risco, devido já ao sucesso que foi a primeira gestão do presidente Bolsonaro. Plano A, Jair Bolsonaro. Plano B, Bolsonaro, Jair. Plano C, Messias, Bolsonaro, Jair. Plano D, até que, se realmente isso não ocorrer, esperar o dedinho do Bolsonaro em quem ele falar. O candidato vai ser o Morgadão com aquela camiseta vegana ali. Que é isso aí, camiseta vegana? Explica aí pra nós. É a única coisa que ele não come é a camiseta. Tudo bem. Muito então bem. É o seguinte, Um burro quem ele usa. apontar. Então vamos esperar, que ainda há esperança, ainda tem algumas... existem recursos ainda para serem aplicados dentro do TSE e do próprio Supremo. Vamos esperar esses recursos serem julgados antes de falar, não, plano B é fulano, plano C é fulano, porque isso dá uma confusão para mais de metro. Isso aí também é para derrubar, né? Isso aí é para aparecer aparece um oportunista aí no meio dessa, sou anti-PT, qualquer um. Calcinha apertada, Luciano Huck, incrível. Aí começa a aparecer. Exatamente. Hugo Mota rejeitou a anistia. Sim. Mas o Hugo Mota, desculpa, você poderia até falar sobre isso. Foi um que levantou, né, a bandeira no momento que ele precisava sobre a anistia. Isso de repente, o Hugo Mota sumiu. Verdade ou mentira? Pessoal, vamos falar aqui uma realidade de um problema que nós precisamos resolver com urgência. É o tal do foro privilegiado. Para o pessoal que não sabe o que é isso. Me elegi senador, me elegi deputado federal, quem me julga é o Supremo Tribunal Federal. Então, Stalin falava o seguinte: me dê um nome que eu te dou um crime. O Emílio não fez nada, mas eu quero arrebentar o Emílio, ele beliscou a mulher dele lá, já mete no STF. E quando ele for votar em alguma coisa dentro do plenário que desagrade alguns setores ou alguns poderes, o cara liga lá, que eu já via. Eu não estou falando do que eu não via. Eu, dentro do plenário do Senado Federal, uma pauta andando, toco o telefone de um colega, eu vi nome de poderoso em Brasília falando assim, sai do plenário que você não pode votar nisso não. Então, foro privilegiado é o famoso, popularmente conhecido como rabo preso. Enquanto tiver foro privilegiado e os políticos ficarem à mercê de uma corte suprema, para sempre nós vamos ter isso. O Hugo Mota, na posse dele, e ele deveria honrar a palavra dele, que o que o político tem na vida é palavra. Perfeito. Ele foi e falou, não, porque isso, porque anistia, não. E agora, foram atrás do pai dele, lá na Paraíba, também não sou eu que estou inventando, leio os jornais, e aí agora, certamente, ele está under pressure. Mas sempre falaram, porque hoje em dia a gente vê a política, a gente vê muita gente fazendo a política para torcida. Que é o quê? Fazendo câmera de... Isso, Instagramzinho lá, o stories. E a gente sabe que realmente a boa política ela é feita nos bastidores. Ela é feita na conversa, com quem manda, com quem resolve. E hoje em dia a gente tem muito espetáculo e pouca política, eu acho. Emilhão, olha só. Por mais que o Hugo queira colocar em votação. Nós não estamos pedindo para ele fazer anistia. Coloque em votação. Tem algo mais democrático que isso? Que os 512, porque o presidente não vota, que os 512 digam sim ou não à anistia, que é uma pauta que a gente defende. Se você olhar lá para trás,
mesmo aqui que nós não tenhamos, alguns aqui não eram nascidos, mas vamos falar alguns nomes aí. Zé Dirceu, guerrilha, foi anistiado. Dilma Rousseff, até hoje recebe pensão. Lula, anistiado. Fernando Gabeira, anistiado. Miriam Leitão, anistiado. Marighella, anistiado. Esses caras fizeram crime de sangue. Sequestraram avião, explodiram bomba, mataram gente, tocaram fogo, fizeram inferno no Brasil, tocaram o pandemônio no Brasil, foram anistiados em nome de uma pacificação da sociedade. Nós estamos falando de quê, Emílio? Uns caras que estavam inconformados com a vitória do Lula e foram lá, quebraram meia dúzia de vidraça, que eu não concordo, 17 anos de cadeia, porque uma mulher escreveu um negócio numa estátua. Pô, vocês estão de sacanagem comigo. Então, anistia ampla, geral e restrita, igual os bandidos, condenados, vagabundos lá de trás tiveram. Agora eu estou pedindo para pessoas que foram no máximo, não todos, no máximo, depredadores. Agora, golpista, dá golpe de Estado. Mas agora que tá rolando lá o... Vamos ver o que vai dar esse julgamento, né? Vamos embora. Não é? Estamos esperando. Você está acompanhando ou não? Com certeza. Eu estou acompanhando lá também. Agora, tá? Nos Estados Unidos. Não. Aqui no Supremo. O Supremo está rolando. Eu pensei que o general lá ia receber voz de prisão. Ali na... Tem que esperar agora e ver. É isso. O que vai acontecer, o Alan? Pois é. O Alan vai contar hoje no programa. O que vai acontecer no Brasil? Eu vejo que o establishment quer a cabeça de Jair Bolsonaro, né? Mas a gente pode sempre esperar um milagre na política. Agora, de qualquer maneira, senador, este escândalo bilionário do INSS, será que não derrubou uma candidatura de esquerda para as próximas eleições de 2026? Eu acho torna muito fraca a esquerda. Nós temos hoje na presidência do Brasil o Joe Biden. Eu acho que esse cara está meio senil. E acho também que não precisava nem do INSS. O INSS, digamos, foi a pá de cal. Por quê? Quando tu mexe no bolso do povo, no arroz, no feijão, na laranja, na carne, no ovo, na galinha, o cara fala, pô, o pai dos pobres tá sendo padrasto. Pô, o que tá acontecendo? Pô, eu ia com 1000 pratas no mercado, meu carrinho vinha cheio, agora não vem metade. Pô, uma laranja X, o arroz Y, pé de alface. O café é R$80. R$80 mais caro que vinho. É isso aí. Então, isso já, naturalmente, é economia. A economia já mexe muito. Segurança pública. Segurança pública nem se fala.